Brasília simplesmente não cabe mais no bolso do brasileiro. A centralização do poder, e principalmente da arrecadação, no governo federal, ela só colabora para que os moradores, da Ilha da Fantasia não tenham mais a exata noção da realidade dos brasileiros. Tenho severas e grandes divergências quanto aos posicionamentos do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eu acreditava que eu discordava de absolutamente tudo dele. Mas, para minha surpresa, na semana passada, o ministro fez uma declaração com a qual eu concordo. A declaração é que Brasília é a Ilha da Fantasia. E aí eu trouxe alguns dados que eu acho que é interessante para demonstrar essa fala do ministro. A média de renda dos brasilienses do Distrito Federal é 79% superior à média salarial do brasileiro. Obviamente, essa média ela é puxada para cima em função dos altos salários da elite do funcionalismo público e da classe política, que são pagos, também obviamente, pelos impostos que são recolhidos do cidadão comum, que recebe 79% menos disso. Ainda, Brasília conta com o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que banca mais de 40% do orçamento do Distrito Federal. E esse valor seria suficiente, pasmem, para sustentar 2 anos do programa Minha Casa Minha Vida e do Auxílio Gás conjuntamente, os 2 programas. Isso por si só, isso já me parece um grande absurdo, mas segue. Do total dos tributos pagos pelos brasileiros, 65% são recolhidos a Brasília para a União, enquanto o Estado fica com cerca de 27,5% e o município apenas com 7,5%. Essa situação, a meu ver, escancara a necessidade de nós darmos foco para a reforma do Pacto Federativo. Não faz sentido que a gente mande tanto imposto para Brasília para depois os prefeitos e vereadores estar lá peregrinando, com o chapéu na mão, mendigando recursos para pagar os serviços que são prestados para a nossa população aqui no município e não lá em Brasília. Brasília simplesmente não cabe mais no bolso do brasileiro. A centralização do poder, e principalmente da arrecadação no governo federal, ela só colabora para que os moradores da Ilha da Fantasia não tenham mais a exata noção da realidade dos brasileiros. Acaba que os brasilienses e a nossa classe política principalmente perca totalmente o pudor, gastando verdadeiras fortunas em coisas que não revertem para o serviço que o nosso cidadão precisa na ponta, e volto a dizer que é prestado nos municípios. Mandar tanto dinheiro para Brasília não melhora a qualidade de vida da nossa população. E isso acaba fazendo acontecer que alguns governos não veem o mínimo problema em inchar a máquina pública, sustentando que hoje nós temos lá de 37 ministérios para acomodar um exército de cargos em comissão de CCs. Na nossa realidade local aqui em Lajeado, nós já tivemos uma situação parecida e a gente viu qual é o estrago que o gasto irresponsável na gestão do orçamento público faz. No governo do PT, aqui em Lajeado, anos atrás, nós tínhamos 17 secretarias com cerca de 180 CCs nomeados. Gastava-se como se o cofre não tivesse fundo. E o resultado disso, obviamente, prejuízo no serviço aos cidadãos, e a gente nunca pode esquecer daquela solução mágica adotada, que foi o atendimento do serviço público em meio turno, inclusive nos postos de saúde. Então, é um ponto que me é muito caro, que é a responsabilidade que tem que se ter com o gasto público, porque a irresponsabilidade no gasto público sempre cobra o seu preço, e quem paga esse preço sempre é o cidadão, e mais ainda aquele cidadão mais pobre, porque os serviços públicos são muito mais demandados por essas pessoas, além do que os tributos são muito mais altos nos bens de consumo mais simples, como comida, água, luz, que afetam muito mais o bolso de quem tem uma renda menor. Então, por isso, minha preocupação sempre com a questão do gasto público responsável, e essa manifestação de hoje que nós precisamos, independente dos partidos, apoiar a reforma do Pacto Federativo, porque a distribuição dos impostos entre governo federal, governo do estado e governo do município não é justa e não atende os anseios de quem mais precisa, que é a população do nosso Brasil.